Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. O semeador continua a semear. Aspecto que nós precisamos entender. Jesus contando essa parábola lá em Marcos 4, 3-9, diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comer. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruta, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Duas coisas nós precisamos entender. Primeiro, precisa do semeador, precisa da semente e precisa da terra. Nós que conhecemos a Deus, conhecemos a sua vontade, compreendemos o seu querer, somos o semeador e temos a semente, a palavra de Deus, para semear na vida dos outros. Do que nós estamos falando neste aspecto? Estamos falando simplesmente de que nós temos que andar neste mundo como Cristo. Ou seja, se não andarmos como Cristo, não semearemos a palavra como ela precisa ser semeada. Poderemos ser parciais no que estamos fazendo, poderemos apresentar sofisma sem entendimento do querer de Deus. Por isso, a maneira como nós andamos, a maneira como nós fazemos as coisas, revelam o quanto temos sido semeador. E precisamos entender que em todos os lugares, em tudo o que fizermos, da maneira como fizermos, nós estamos semeando a palavra de Deus. Nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus. Somos um povo santo, uma nação santa, um povo de propriedade de Deus, um reino de sacerdotes, como Pedro fala e explica, para proclamarmos as virtudes de Deus. Revelarmos as virtudes de Deus está no que nós fazemos, muito pouco no que falamos, pois as virtudes estão relacionadas à misericórdia, à graça, à compaixão, ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Se as nossas palavras estão alinhadas com o que nós estamos fazendo, então nós somos um bom semeador no divulgar, no falar, no proclamar e no revelar Deus ao mundo. Por isso precisamos entender que vivemos o reino de Deus. Não se trata de uma religião, mas da maneira como vivemos, o estilo de vida que, ao compreendermos quem somos, nós andamos neste mundo. E precisamos entender um pouquinho mais além, que a verdadeira vida está em seguirmos o modelo de Cristo, ou seja, nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu exemplo. Mas para isso precisamos compreender que fomos libertos do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas agora servos da justiça. E o verdadeiro culto que prestamos a Deus está relacionado a fazermos da nossa vida a oferta a Deus, como um culto com entendimento, para que assim a gente possa experimentar tudo o que é bom, agradável ao Senhor. Nós precisamos entender que é essa nossa vida, ou seja, semear, espalharmos, revelarmos, sermos luz neste mundo, sermos o sal nessa terra, andando como Cristo e revelando o Pai. Onde lançamos a semente? Na vida das pessoas. Como elas reagirão? Depende do tipo de terra que são. Não depende da palavra, não depende do que nós possamos fazer. Precisa ver o que está e o desejo dos seus corações em termos de conhecer e experimentar da vida eterna. Pois, se não cair em boa terra, não irá frutificar. E a gente precisa entender sobre isso. E essa parábola fala sobre estas questões. Por isso não depende de nós. Depende de Deus revelar-se a essas pessoas, depende do crescimento. O que nós precisamos fazer é semear, é regar e colher quando o fruto estiver
Pronto. Que a gente possa entender, compreender isto e sermos instrumento na vida das pessoas, semeando a boa palavra de Deus, semeando a boa semente, semente que revela a justiça, a graça, o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus para com todas as pessoas. Que a gente entenda, compreenda e vivamos o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.